Os esportes olímpicos surgiram na Grécia. Alguns deles continuam a ser praticados até hoje. Foram os gregos quem nos deram os primeiros conhecimentos científicos sobre o movimento. E o esporte é uma boa maneira de demonstrar a ciência acontecendo na prática. O que faz com que essa bola, quando chutada, vá tão longe? E esse dardo? O que torna seu lançamento tão poderoso? O que está na origem dos movimentos dos atletas? Estou aqui com o professor Francisco de Assis, do Instituto Federal de São Paulo, que vai nos acompanhar neste caminho dos atletas rumo a um bom desempenho das competições. Professor, como a força interfere no movimento dos atletas? A força é o único agente que existe no universo capaz de mudar o estado de um corpo, de repouso para em movimento. No caso do atleta, ele tem a massa do corpo dele, a quantidade de matéria que o corpo dele possui, e ele precisa induzir essa massa a entrar em movimento. Portanto, ele tem que imprimir uma força sobre o seu corpo. Quando essa força for impressa, ela vai variar a velocidade desse corpo de repouso, que é zero, para uma velocidade qualquer. Essa mudança da velocidade a gente chama de aceleração. A aceleração ela é sempre diretamente proporcional à força que o atleta imprimiu sobre o corpo e inversamente proporcional à massa. Quer dizer, quanto maior a massa, mais difícil é movê-la. Outro exemplo de força muito comum no nosso dia a dia é o ato de abrir uma porta, para erguer uma mala do chão, para carregar um pacote, para segurar alguém pelas mãos. Você está sempre imprimindo força sobre os outros objetos. A força está presente mesmo quando não conseguimos perceber a ação dos corpos que a produzem. É o que acontece com a força de campo ou força de ação à distância. Neste caso, não existe contato entre os corpos. A força gravitacional, que mantém a Terra girando em torno do Sol, é um exemplo. A força de ação da gravidade é o que nós chamamos de força de campo, porque ela age à distância entre dois corpos. Apesar desta bola não estar se movendo no meu referencial, nós não podemos dizer que nada aqui esteja acontecendo. Existem forças agindo sobre essa bola. Por exemplo, a força de atração gravitacional, que age entre todos os corpos que possuem massa. O que acontece é que todas as forças que agem sobre essa bola nesse exato momento estão em equilíbrio e por isso ela não se move. Em física, ela está em repouso. Agora não está mais. Ela recebeu uma força de contato no instante do chute e saiu do repouso. Uma das forças presentes nos esportes é chamada força de contato. Neste caso, os corpos envolvidos na produção de um movimento tocam um no outro. O atleta toca no dardo para lançá-lo. O jogador chuta a bola para ela correr em campo. O mesmo vale para essa cortada no vôlei. Um exemplo dessa força é o que acontece na interação entre o chute do jogador e a bola de futebol, exatamente no ponto de contato entre a chuteira e a bola. Outro exemplo é o atrito que você tem entre o seu pé e o chão quando você caminha. São exemplos de força de contato. Não é fácil lançar um martelo que tem massa de 7,26 kg. O atleta Jair Roberto treina todos os dias e se exercita para jogar esse martelo cada vez mais longe. O martelo, normalmente, você faz com 3 ou 4 giros, então não fica tão difícil lançar. O disco se torna um pouquinho mais difícil porque o disco ele não tem empunhadura, né? Você lança com a mão virada para baixo. O objetivo é você tentar entrar no movimento o mais rápido, mais veloz que você puder, dentro da técnica, para você conseguir lançar mais longe. Quanto mais rápido você chegar no movimento final, mais você transfere para o disco. Quanto mais massa muscular o atleta tiver, e mais forte tiver, mais longe ele vai lançar. Professor, qual a diferença entre massa e peso? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Peso é a força com que o planeta atrai todos os corpos que estão próximos a ele em direção ao seu centro. É muito comum que as pessoas confundam massa com peso. Mas vamos considerar, por exemplo, um astronauta que tem uma massa de 90 quilos na Terra. Quando esse astronauta chegar na Lua, ele vai ter a mesma massa de 90 quilos.
O que vai mudar vai ser o peso dele, porque a Terra tem mais massa que a Lua. Quando o astronauta está na Terra, ele é atraído com uma força muito maior do que acontece quando ele está na Lua. Como seria se um atleta que arremessa martelo aqui na Terra fosse para a Lua? No caso, esse atleta ele estaria muito melhor na Lua do que na Terra. Acostumado a fazer esse esforço aqui na Terra, lá ele ganharia muita vantagem. Filósofo natural, astrônomo, físico. Isaac Newton formulou as 3 leis que norteiam a mecânica clássica, uma área da física que explica as causas dos movimentos. Já reparou que quando você está dentro de um ônibus em movimento e ele breca, você vai para frente se não estiver te segurando? Por que isso acontece? A primeira lei de Newton nos ajuda a entender. Quando você está andando para frente com o ônibus e ele freia, o freio breca o ônibus, mas não você, que continua indo para frente. O mesmo vale para quando o ônibus estiver parado. A força do motor faz com que ele comece a andar, mas você não. Professor, quais são as forças que fazem com que esse dardo caia no chão? Olha, mais importante do que entender como que ele cai no chão, é a gente compreender por que ele continua se movendo depois que o atleta o arremessa, né? Antes do dardo cair, ele é colocado em movimento numa trajetória parabólica pelo atleta. Uma vez que está lançado, ele permanece em movimento até que uma outra força haja sobre ele, que é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A gravidade é a força de interação entre corpos que possuem massa. E ela está presente, interagindo entre todos os corpos que existem no universo. Entre a Terra e o dardo, por exemplo, ou entre a Terra e o Sol. A mudança do movimento de um corpo também depende de sua massa. Quanto maior for a massa de um corpo, mais força será necessária para mudar seu estado. Ou seja, mais difícil mudar a velocidade. Professor, é por isso que os atletas treinam com pesos extras e fortalecem a sua musculatura? Exatamente. Esse é o tipo de recurso que permite ao atleta fortalecer o seu corpo, preparar a sua musculatura para exercer uma força maior no horário da competição. Afinal de contas, o que ele quer é aumentar a sua velocidade. Quando ele vai competir, ele tira essas caneleiras, ele tira esse recurso, né, e volta a ter a massa do seu corpo normal. Sempre que você quiser alterar o estado de velocidade de um corpo, uma força tem que aparecer, uma força tem que ser exercida. Quem pratica natação precisa vencer a resistência da água. Alguns atletas usam uma roupa chamada Fast Skin, desenvolvida especialmente para competições. Essa roupa tem seu conceito baseado nas características da pele dos tubarões, para o corpo deslizar melhor na água. A gente costuma, sim, usar roupa especial, dependendo da competição. Não é qualquer roupa que é permitido. Hoje em dia só pode usar uma roupa que vai do joelho ao umbigo. Então é só um shorts. E existe algum outro artifício para vencer a resistência da água? Então, a gente tenta ficar o mais na superfície possível. A gente tenta sustentar bastante o corpo no abdômen e o braço o menos na água possível. Só na hora da puxada mesmo que a gente põe o braço dentro da água. Na piscina, os nadadores aplicam a força na direção contrária que querem ir. As braçadas empurram a água para trás e a água empurra o nadador à frente. Você já deve ter ouvido a expressão "a toda ação existe uma reação igual e contrária". Professor, você poderia dar alguns exemplos da lei da ação e reação? Claro, a lei da ação e reação é a terceira lei de Newton. Ela diz que quando um corpo qualquer, um corpo A, exerce uma força sobre outro corpo, o corpo B, ela recebe de volta uma força no sentido contrário. É o que acontece quando o atleta precisa nadar. Também é a mesma situação quando você caminha, que você empurra o chão para trás com seus pés e o chão te empurra de volta para frente. E aí você se move. A física está presente em nosso cotidiano tanto quanto no desses atletas. E saber mais sobre a ciência é a melhor maneira de conhecer o mundo em que vivemos.
As leis da física que acabamos de conhecer regem os movimentos em todo o universo. Tanto faz se for um atleta, um planeta ou uma estrela. Todo movimento obedece às leis de Newton.